E aí, como é que acontecia com você, Igor? Cara, olha, ele tá te manipulando. Como assim? Não. Você fala. Você não tá dizendo. Ele tá te manipulando. Não fala. Não é pra ele falar. Não, porque, por é exemplo, só pra gente. toque, Não, eu só nunca quis ilustrar. indico. Eu entendi, mas o toque eu Fala pessoal, eu sou o Lucas Marques, dono do canal Corte Rápido Podcast. Se você quiser criar um canal mesmo sem aparecer e faturar com ele, o link está na descrição. É porque ele é legal, mas assim, não dá pra ser legal o tempo todo. Sim, né? Ó, e você tava falando aí que existe o cara que ele tá numa leve depressão o tempo inteiro. A distimia. Distimia. Quais são as principais características dessa condição? A distimia, se lembra daquela hiena, ó, vida, ó, dor, ó, nanã. O hard, né? O hard, exatamente. É mais ou menos isso. Sabe aquela pessoa que você fala assim, ai, vamos não sei aonde? Não sei. Você acha? Será que vai chover? Não, se chover, a gente, né, joga buraco dentro de... Ah, mas quantas pessoas vão? Sabe aquela pessoa que nunca é... Tipo Sempre assim, não, busca vambora, o seja copo que for. vazio, meio copo vazio. A distimia é muito chata, é pior de tratar. Porque como é uma coisa que quase se confunde com a maneira de ser da pessoa. É uma das coisas mais difíceis. Tá. É aquela pessoa que está sempre, você fala assim, não, vamos fazer uma festa. Ah, não, mas vamos gastar tanto, o pessoal vai comer e ainda vai reclamar. Vai dar trabalho. Não, e vai reclamar. Aí você fala assim, não, mas a gente chama um buffet. Não, mas vai fazer uma sujeira. Isso é facilmente confundido com um cara que tá só de saco cheio, né? Sim, mas aí o saco cheio é um momento. A distimia é o tempo todo. O cara pode eu tô estar de no saco cheio o estresse. tempo todo. Não. É suspeito. Mas eu já passei por tratamento psiquiátrico, já tomei antidepressivo, já tomei até uns antipsicóticos. Cara, mas assim, conversando com a minha médica, o diagnóstico que eu tive foi de, assim, principalmente, que eu tenho agora tá bem melhor, mas eu tinha um toque só que era um toque só na minha cabeça. De pensamento. Só... É o pior toque que Esse é tem. o pior de todos. É o mais exaustivo de todos. Então vamos você lá, não o tem toque- distimia. O toque que você fala é um transtorno Transtorno obsessivo obsessivo compulsivo. compulsivo. Você tem eu tava conversando com Em De looping pensamento. sobre Em um looping. pensamento. Não, de pensamento, que é o pior que tem, né? Porque quando você é visível, É um toque comportamental. é de pensamento. Não, É o tô dizendo, pior. quando é um toque comportamental, a gente Sim, consegue mudar você o consegue ajudar comportamento, ali isolar. a pessoa te pede para tirar esse copo, botar daqui, que ele não bota a mão. Aí você fala, não vou fazer. Aí a pessoa vai e acaba fazendo. O pensamento, ninguém vê. Putz, e ele é incontrolável, né? Ele é incontrolável. E aí? O Remédio? toque- E aí de você entra numa pensamento. pira assim, ó, vou te falar como é que é. Você entra numa pira assim, não vou pensar nisso, mas só de pensar, Já não vou pensou. pensar nisso, Já pensei. pensou. E aquela porra te consome o dia inteiro e você não consegue pensar em mais nada. E eu não... E assim... Você pode falar sobre o que você pensava ou é uma coisa muito clara? Não. Tá, então Não não. fala não, porque desperta, abre o portal. Eu nunca pergunto a um toque que chega para se tratar, eu falo do que se trata seus pensamentos. Eu falo assim, você só pensa merda, né? Mas vamos lá. O dia que você quiser, não vai pensando mais nenhum, quiser falar, ok. Se não quiser, Mas também você pode ok. dar um exemplo para ilustrar? Qualquer coisa que você não... Por exemplo, eu tinha um paciente que era muito com a coisa de símbolos da igreja e que aquilo ficava como se ele tivesse com tesão na Nossa Senhora, tivesse com tesão não sei o quê. Isso era muito comum nos adolescentes e adultos jovens. E aí, como é que acontecia com você, Igor? Cara, Olha, ele tá te manipulando. Como assim? Não, Você não, fala, você não tá ele dizendo. tá te manipulando, não fala. Não é para ele falar. Não, porque, por é exemplo, só pra gente... toque, Não, eu só nunca quis ilustrar. indico. Eu entendi, mas o toque eu nunca indico psicanálise. Por Porque a quê? psicanálise você tem que estar voltando. E toda vez que ele volta, ele aciona o circuito repetitivo desses pensamentos. Se não for comportamental, você não tira o toque. Não tira. Você precisa da psicologia comportamental. Exatamente. É isso aí. Por quê? Porque Concordo. você vai lá, porque não é minha Não, mãe. Aí você está retroalimentando esse circuito. Concordo. Porque no toque existem circuitos elétricos no cérebro que eles disparam. disparam. É isso aí. Independente E de você. dispara por atos comportamentais. Sim. Se você não quebrar a rotina comportamental, dificilmente... Agora, como é que você conseguiu com o pensamento? Agora, que interessante. Cara, eu tomei uns remédios um tempo e depois eu fui tentando me educar, eu acho. E assim, eu tenho certeza que isso daí é uma coisa que só funcionou pra mim porque eu sou eu. Não dá pra eu recomendar pra ninguém. Mas no meu caso, eu fui entendendo que porque assim, no começo eu não sabia
que Não, isso e era quem tem toque, toque. faz parte do princípio seguinte, só eu que penso isso. Ninguém pensa. Você fala o Aí toque ele de se- pensamento. Sim, ou qualquer toque, mas porque o toque tem o de pensamento e comportamento, O comportamental, e tem só de... você nem sabe que você tá... Assim, eu tenho toque. Ou eu... Meu Deus, eu tô com 2 toques. É. Não, ô Bia, quem fiz. trabalha com internet é dodói. Eu tenho... alguma coisa tá tem. ouvindo, né, criança? Não, mas o meu psicólogo me deu alta. E eu continuei. Eu falei, não, eu quero porque continuar. ele falou assim, não tem jeito. Mas era comportamental e realmente você tinha que fazer a... Mas posso te dizer uma coisa? O toque é também uma das coisas mais desafiadoras. O toque de pensamento mais desafiador ainda. Eu imagino, porque eu não consigo imaginar Toda como é que parar pessoa que com o tem pensamento. toque, ela acaba indo para depressão. É a consequência. Por quê? Porque leva o cérebro à exaustão. Porque o toque só pensa coisa ruim, meu filho. É. Por isso que é obsessivo. O toque Só pensa de coisa pensamento. Não, qualquer toque. Não, mas no meu caso era o transtorno obsessivo compulsivo de que eu tinha que fazer aquilo, senão Porque senão o mundo ia aconteceu uma acabar. coisa ruim. É isso aí. Nenhum toque. Ó, quando você fala transtorno obsessivo, obsessivo é porque você isso aí, tem é verdade, pensamentos Bia, é verdade. negativos. Se eu falar, se você Se eu chegar não pra mim, fizesse aquilo, a vida não tinha sentido. Tinha que se fazer. você falar pra Que mim, merda, meu né? pensamento obsessivo é com a Gisele Bündchen, eu falei, isso é mantra. Pra você é mantra. Pra você é mantra, Ricardo. Porque se é uma coisa boa, não pode ser pensamento obsessivo. Obsessivo, seria ele se repete, ele é negativo. E a conclusão dele é negativa. Também, Porque sempre. você quer mais e mais e mais. Pra não e você... acontecer a coisa ruim que você acha que vai acontecer. O que acontece? Um cérebro submetido a isso, ele vai deprimir. Porque ele não aguenta ficar salvando o mundo o tempo todo. É isso aí. É, boa. Porque o paralelo era esse. Se Então, não fizer, você tem uma consequência negativa. Se negativa, que não é, se não é com você, é pode com as ser- pessoas que você ama. Ou pra vida. O meu era uma coisa de vida. Não, ou para as pessoas que você ama. O meu era uma coisa meio de projeto de vida. Não era uma coisa fantasiosa. Tipo, se não acontecer, vai acontecer uma merda. Era se eu não fizesse, eu tava... Arruinado. Não, eu ia... como é que eu posso dizer? Eu não estaria vivendo da maneira correta que deveria ser vivida. Entendi. Você Então, entendeu? tem uma autopunição aí. Sim. Então, o que acontece? Que bom, estou muito feliz, porque quem tem toque não pode ser psicopata. Uau! Eu estou diante... Mais uma, hein? Eu estou diante... broxa eu e com toque. Aí, ó. Eu estou diante, porque ele sofre. O toque Duplamente sofre. não mataremos ninguém, cara. Ó, olha, estou diante de 2 homens que são honestos, porque o toque, ele é honesto. Ele não suporta ser desonesto. Que legal. Interessante. Ele tem culpa, gente. Ele tem culpa. O toque, ele tem culpa de pensar uma coisa que pode fazer mal a alguém. Ele já está culpado. Então, assim, estou bem tranquila hoje aqui, já posso relaxar. Culpa inclusive, se eu tivesse que me definir, cara, culpa é uma das coisas que eu mais sinto, sabe? Às vezes até sei lá, pela história da vida, Exatamente. Isso. sabe? Às vezes você se sente culpado, ouviu uma notícia lá em Israel, lá na faixa de Gaza. Você daqui a pouco está sentindo que culpa eu tenho em relação a isso. Tem isso. O que eu deixei de fazer? Então, o que acontece? O toque, ele tem tratamento medicamentoso. Mas, em geral, você não trata o toque. O toque vai buscar tratamento quando ele já está na depressão, de exaustão. Foi o que É aconteceu comigo, exausto. mas eu nem sabia que era toque. Isso que eu estou dizendo. Então- Você só sabe na hora que você vê todos os exames, que você vê a história. Por isso que eu Conversando- falei, uma consulta minha 2, 3 horas. Já chegou uma vez a 4, quase 5. É um podcast. É quase. É quase. Mas assim, eu fui... a minha esposa, na verdade, que ela marcou pra mim. O mérito é todo dela, nesse caso. Como é o nome dela? Mariana. Mariana, parabéns. Mas sempre é dela. O psicólogo também foi culpa dela. A o mulher psiquiatra. ama esse homem, né? Muito, hein? Mas é porque ela consegue identificar esses traços porque ela também passou por isso, sabe? Então ela via essas paradas em mim e tal. E Ela aí- não é psicopata, olha a empatia. É. Ela via nele. Não, Ai, eu tenho que certeza bom. que ela não é Que psicopata. bom. Mas a minha médica que me falou que isso que eu tava tendo, que eu tava dizendo pra ela que tava acontecendo comigo, era toque. E sabe que isso me salvou de certa forma? Porque assim, a partir do momento que eu sabia
que isso era um tipo de transtorno que estava na minha mente, eu Não era algo só seu. eu soube lidar melhor com aquilo. Porque assim, cara, peraí, eu não tô ficando maluco. Começou a sacar que aquilo era... Isso é o ideal, né? Que aquilo era um circuito de pensamento que não era o que você ia fazer. Era um pensamento imposto. Exatamente. Exatamente. E isso muda. Por isso, muitas vezes, para uma pessoa é mágico. Tipo assim, então eu não vou fazer Pra essas mim foi coisas. mágico. Não, mas é. Mas assim, até chegar a isso, o que acontece? Os remédios ajudam? Ajudam. O problema do toque é que os remédios têm que ser feitos numa dose muito alta. E aí, querido, acaba com o homem, né? O homem não ejacula nunca mais. É. Isso é a grande queixa das pessoas, dos homens, das Como é que era mulheres. um remédio que eu tomava, caralho? Qualquer que seja. O remédio Esqueci. provavelmente foi bem colocado, diminui os pensamentos obsessivos, mas traz essa consequência. E aí foi que, há 10 anos atrás, eu falei, gente, tem que ter alguma alternativa, porque não tinha. Porque ele responde a altas doses, né? Aí, e toda reclamação. Bia, prefiro ficar obsessivo, porque eu não tenho cara, vida. Eu prefiro Não, na mas- moral, com mas todo aí você respeito, vê. Mariana, com todo respeito, mas eu prefiro não transar, cara. Eu sei, meu amor, Porque, mas porra, aí o que acontece? é que isso é muito ruim, cara. Tá, mas você pega um garoto de 19 anos, É. que fica se benzendo, sabe? E não consegue ejacular, não vê nem ejaculação mais. Aí você fala, putz, coitado, tá. Olha, eu só sei que eu não me dei por vencida. Fui procurar. Hoje, eu digo que hoje a gente está tratando o toque. A gente usa doses muito pequenas de medicação e a estimulação magnética transcraniana. Ah, já ouvi falar sobre Cara, isso. é revolucionário. Eu ouvi falar na rádio que era realmente, assim, um tratamento fudido, cara. Olha, eu Isso comecei é pra um monte de a fazer coisa, né? isso. Eu comecei. E eu faço um protocolo que é em área suplementar, que é essa aqui, tá? Área É suplementar. tu mesmo que faz, não? A gente faz na clínica. Ah, é? A gente faz área suplementar porque tira o circuito dos pensamentos. E a gente faz também em F3 e F4 porque tira o comportamento. É o quê? Umas mini convulsão? Não tem nada de eletrochoque. Isso Não? é coisa do passado, cara. É uma coisa que você faz e tem uma coisa, tem um efeito colateral, estimulação, que é maravilhoso, aumenta a libido. Então, meu filho, todo mundo fala assim, é impressão minha Ou tô aumenta transão? a libido? Eu falei, tá. Aí tem aquela esposa que fala, dá pra fazer em mim? Que agora... Eu falei, não dá sim pra fazer, mas dá pro que você quiser. Então, assim, a gente teve uma revolução no tratamento do toque. Tanto é que, por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu comecei a usar a estimulação, não era indicado pela Anvisa ainda o toque. Só era indicação para depressão. E eu não interno o paciente há mais de 15 anos. Que a estimulação tira de uma depressão em 10 dias. E é uma coisa que você pode fazer várias sessões num dia. Então, às vezes, o cara está ali com risco de suicídio, você, 5 dias, faz 3 vezes ao dia. O cara, em 6 dias, já está saindo. Basicamente, é o quê? Isso daí é um reset no cérebro? É um reset, não, pelo seguinte, todo o cérebro é só eletricidade. Sim. Então, as sinapses geram um campo magnético. Concorda? A eletricidade, quando corre, gera um campo magnético. O que a estimulação magnética faz é pegar, a gente faz uma neuroimagem, ver onde estão funcionando mais. Então, ali tem mais campo magnético. Onde está funcionando menos. Ali você tem que gerar energia. Porque a energia dentro do cérebro é uma só. Ela pode estar mal distribuída. Aham. Áreas que funcionam mais, áreas que funcionam menos. Quando você passa a bobina, né, eletromagnética, você distribui aquilo. Então, aquelas áreas... Você estimula as que não estão Exatamente. ativas. Olha que interessante. A área suplementar para os pensamentos negativos é tudo. É tudo. Então, Pô, eu isso é não legal acho que pra você tem caramba. distimia, não. Eu acho que você tinha o toque e, meu querido, se você viver com toque, você vai cair na depressão. Não tem jeito. Tá. Porque o cérebro não suporta. Bom, mas assim, hoje eu não tô dizendo que eu tenho nada, quem Não, sou sim, eu? sim. Ainda mais assim, Mas você teve essa coisa chave. Tem paciente que consegue. Do momento que entende que, tipo assim, você não é o que você está pensando. Esquece. Isso é um circuito alterado lá, mas você não é isso e você não vai fazer isso. Porque olha como é ético o cara de toque, cara, né? isso que você falou é incrível, porque é exatamente o que eu pensava, que assim, o que me atormentava era algo que essencialmente não era eu. Exatamente. Porque dá uma sensação de estranheza. O cara tem um pensamento, tipo assim, mãe, né? Mulheres que têm filho e passam a olhar a faca e falam, e se essa faca eu pegar e É. meter no meu filho?
Eram uns Elas ficam absurdos assim mesmo. É absurdos. Aí uma mãe chegava, eu falei, quando eu sentia que era isso e não falava, eu falei, posso dizer uma coisa? Você não vai esfaquear seu filho. Ela, como que você soube isso? Eu falei, não, porque do jeito que você está apavorado, você é uma criança pequena, um pensamento obsessivo que traga sofrimento é nesse nível. Então, por exemplo, tem gente que não pode ir em lugar que tem varanda muito alto porque ela acha que vai se jogar. Puxa. Eu tenho um pouco disso Eu também. tenho. É, mas Entendeu? isso daí é comum, mas né? isso. Eu olho e falo assim, não pode chegar perto, senão eu pulo. Vontade de pular. Não, não é vontade. Você acha que você Vai vai puxar. pular, você É. vai perder o controle do teu pensamento e mas você vai isso pular. aí, Mas não vai. Não, mas eu não chego. Não, tudo bem. Na dúvida, é certeza. Tudo bem. Não, mas o que eu tô falando, gente, olha, é o último caso muito grave de toque, um paciente fofo, ele chegou a 3 anos, porque caso grave de toque, você tem que pegar um de cada vez, porque leva tempo, né? Ele chegou a 3 anos, ele chegava assim, eu não podia nem tocar nele, nem na maçaneta, nada. Chegava assim, ele não saía de casa, tinha uns 8 anos. A mãe falou, doutora, tá num ponto que ele vai comprar uma comida, ele não vai mais, ele não sai de casa. Aí eu vou comprar comida. Ele, mãe, vai no McDonald's, tá. Aí eu tô lá, eu tenho que ligar e mostrar com o celular, porque o número do pedido tem que somar par. Se não somar, ela tem que jogar fora aquele e comprar outro. Gente, era uma coisa tão sofisticada. E aí eu falei, olha, e ele tomava os remédios certinho, já estava assim, já com lá uns 8 anos também, coitado. Eu olhei pro menino e falei, nem que eu queira ser pai. Gravíssimo Grave, isso daí, ele era muito grave. E aí a mãe, papapá, aí a gente falou, olha, vamos tentar a estimulação? Vamos, eu não tenho mais nada a perder. Eu não consigo mais sair de casa, eu não consigo mais comer, eu não consigo mais nada. E aí começamos. Cara, foi chegando um pouco, o cara que não saía. Aí, depois de 1 ano, e ele é disciplinadíssimo, assim. A gente dá alta agora, ele, não, mas eu vou vir uma vez de 15 em 15 dias para fazer uma sessão. Falei, vem a hora que você quiser. E aí, ele chegou, o auge dele, ele começou a jogar tênis, ele começou, Aí ele, gente, a vida é maravilhosa, eu não sabia que a vida era maravilhosa. E teve um dia que ele falou assim, eu tenho uma novidade para vocês, todo mundo conhece ele no consultório, Rodrigo. Aí eu falei, o que foi? Fui no Mercadão de Madureira para poder tocar em tudo. Falei, não precisava exagerar, né? Tipo assim, não precisava. Mercadão Que de transformação. Madureira. Ele falou, é ótimo ver aquela muvuca de gente e não achar que os vírus e bactérias vão me comer. Eu fiz um tratamento de choque, né? E é muito legal. Ele dirige hoje. E olha que coisa, né? O pai dele, depois que ele estava super bem, o pai morreu. E ele hoje é responsável pela mãe e pela tia que moram, tomou conta da vida totalmente. A mãe fala, eu nem sei se não fosse esse tratamento. Puxa, Por quanto legal. tempo tu tratou ele? Por muito Olha, tempo? ele está em tratamento há 4 anos, mas ele está em alta 2. Tá. Entendeu? Entendi. Aí eu falo, Rô, não precisa. Não, mas eu quero. Uma vez de 15 dias, uma vez por mês, porque eu vou controlando. Eu falei, tá bom, não tem problema. Parece bom. Sim. A insegurança, né? De voltar ao que era. Porque era um inferno, né, gente? Era um inferno. Entendo. Deve ser mesmo. E hoje está assim. estudando para concurso, assim, vai passar, porque ele é bem inteligente. Agora, tem uma coisa, o toque, ele se perde, mas quando ele bota uma coisa na cabeça, ele vai até o fim. Sim. Ele tem consistência, persistência, que, por exemplo, o TDAH precisa um pouquinho, né? Uma boa parceria. O TDAH com o toque. Esses diagnósticos, eles existem há quanto tempo, ô Bia? Ah, bastante. É, porque a gente... Você acha que a gente tem uma galera que o cara se autodiagnostica de alguma coisa? Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque assim, qualquer transtorno mental, ele é uma diferença quantitativa e não qualitativa. Ah, Tem que permanecer por Não, um é a período quantidade.